Senhora presidente, senhoras e senhores senadores, agora senhor presidente, caros amigos e amigas que nos acompanham pelos meios de comunicação do Senado Federal, eu gostaria de trazer hoje aqui duas questões que considero muito importante, senadora Ana Amélia. Uma delas, Vossa Excelência tem acompanhado bastante, que é a situação dos municípios brasileiros. Saiu hoje no Jornal à Tarde, um grande jornal do nosso estado, na coluna Tempo Presente, da jornalista Regina Boquítio, a denúncia do prefeito de Bom Jesus da Lapa, uma das nossas maiores cidades do Oeste, e presidente da União dos Municípios da Bahia, a nossa UPB. E diz Eures que a crise está levando 90% dos municípios baianos a demitirem em massa comissionados, terceirizados, prestadores de serviço. As demissões oscilam entre 40% a 60% dos funcionários de cada município, interferindo, é claro, na prestação, na qualidade e no tamanho da prestação dos serviços naqueles municípios. A diminuição de remuneração para quem fica também está sendo discutida e em alguns municípios já é realidade. Tem que cortar muito além do limite da gordura, disse Eures. Está um caos financeiro nos municípios. Eures é um dos prefeitos que assina a carta entregue ao Planalto na sexta-feira, pedindo, mais uma vez, a edição de uma medida provisória que socorra os municípios brasileiros neste fim de ano. A Confederação Nacional dos Municípios está à frente desse movimento. Depende do presidente atender o pedido. Frustrações na arrecadação própria, queda nos recursos de repatriação que salvaram municípios no ano passado, e fundo de participação dos municípios menor do que o previsto pela União, além de queda acentuada nas transferências constitucionais. Tudo isso explica o caos nas finanças dos municípios brasileiros, diz a CNM em estudo recente. Quanto menor a receita, maior o impacto dos gastos com pessoal, já que a Lei de Responsabilidade Fiscal prevê o limite máximo de 54% da receita corrente líquida para os municípios gastarem neste item. CNM levantou dados de 346 municípios baianos e identificou que 90 deles estão no limite, 47 já na margem emergencial, 104 já estouraram o limite e 105 estão ajustados. Como se vê, portanto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a situação dos municípios brasileiros é de pedir socorro, é de calamidade. E nós esperamos, aqui desta tribuna, trazendo a voz dos municípios da Bahia, através da denúncia do prefeito Eures, presidente da União dos Prefeitos da Bahia, da nossa UPB, prefeito Eures Ribeiro, trazendo aqui ao Senado Federal, esta casa que tem a obrigação maior ainda de dar atenção à situação dos municípios, para que o senhor presidente da República escute o apelo, o pleito e possa tomar medidas que venham a socorrer a vida e a situação dos municípios brasileiros, e no caso dos baianos. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, não quero deixar de registrar que ontem estive presente com muita satisfação na cidade de Itabuna, no sul da Bahia, participando de um imenso ato onde o governador Rui Costa foi dar ordem de serviço para a duplicação do trecho da BR-415 que liga o município de Itabuna a Ilhéus. Essa é uma antiga reivindicação da população daquela região
cerca de 500 mil moradores serão beneficiados diretamente com esta obra. Nós temos, senadora Ana Amélia, que esteve comigo lá em Ilhéus, uma estrada belíssima que liga Ilhéus a Itabuna, Itabuna a Ilhéus, uma curta distância, mas muito engarrafada pela concentração até de edifícios públicos existentes nesta mesma rodovia, como disse, uma das mais belas do nosso estado. Esta obra é uma obra de muitos anos de luta do povo da Bahia, do povo do sul da Bahia, que contou com a solidariedade, a sensibilidade da bancada de deputados federais e estaduais e senadores, que colocaram emenda de bancada com este fim, da duplicação da 415, repetiram essa emenda de bancada mais uma vez e defendo que nós possamos, hoje, na reunião da bancada, retomar esta batalha para repetir outra vez esta emenda de bancada para a duplicação da 415, para que nós possamos transformar em realidade este sonho do povo do sul da Bahia, do povo baiano. Esta tônica de alegria que vem tomando conta do povo do sul da Bahia, com as boas notícias que o governador Rui Costa e o seu governo vem dando àquela região, até o fim do ano, ou início do próximo, nós teremos a inauguração do Hospital Regional da Costa do Cacau, a nova ponte Ilhéus-Pontal e a barragem do Rio Colônia para resolver um antigo problema de abastecimento de água para Itabuna, além do projeto, e que continua em andamento e em negociação, da ferrovia leste-oeste, que ligará o sul da Bahia, Ilhéus, ao oeste da Bahia e, finalmente, ao centro-oeste brasileiro, para que nós possamos, depois, ligá-lo ao porto, ao novo porto de Ilhéus, para servir à mineração e para servir ao transporte de grãos do oeste baiano e a produção de minérios do sudoeste baiano. Nós temos também notas negativas. Aquela enorme manifestação aguardava o ministro do Transporte, que por 2 vezes combinou ir à Bahia para anunciar esse início de obras, essa ordem de serviço. Infelizmente, mais uma vez, faltou, apesar de ter sido negociado a data exata em que ele poderia ir. Aliás, estranhamente, a Bahia vem sofrendo esta situação. Esses recursos já eram para ter sido liberados há mais tempo, mas aí vão se encontrando detalhes e detalhes, ou é no Tribunal de Contas da União, ou é em ministérios, todos vindo no sentido de protelar para que os recursos cheguem até o nosso Estado. Não é outra situação também que nós vivemos com o empréstimo do Banco do Brasil, 600 milhões, acordados aqui neste Senado Federal, para que nós votássemos a renegociação da dívida dos estados, que não beneficiou, pouco beneficiou, os estados do Nordeste, do Norte e mesmo do Centro-Oeste brasileiro. Foi uma medida pensada, vou finalizar, senhor presidente, uma medida pensada para beneficiar os estados do Sul e Sudeste que precisavam do socorro da União para saldar as suas dívidas. Em contrapartida, foi acertado que os governadores dos outros estados não beneficiados receberiam crédito no Banco do Brasil para realizar investimentos nessa situação de queda de receita. E esse foi o compromisso do governo, e assim foi publicado no Diário Oficial da União, e assim também foi assinado o contrato entre o presidente do Banco do Brasil e o governador do estado da Bahia. Há meses. No entanto, alguns parlamentares baianos, dirigentes de partidos, prefeito da capital, pelo que consta, dirigiram-se ao presidente da República para impedir que esses recursos fossem liberados e ameaçando sair da base do governo caso isso acontecesse.
E assim vai se perpetrando, vai se engendrando esta macabra situação em que é permitido, em que este governo permite perseguição ao povo baiano, este povo que é responsável em última instância, já que o presidente Temer foi eleito vice-presidente na chapa da presidente Dilma Rousseff, onde obteve a presidente Dilma Rousseff uma das suas maiores votações na Bahia. Independente disto, a Bahia, berço deste país, está sendo perseguida por gente que herdou a malvadeza, gente que encontra na malvadeza de perseguir os seus concidadãos, os seus conterrâneos, a realização política. Não terão certamente o reconhecimento dos baianos. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado a Vossa Excelência. E vamos torcer para que no ano que vem a economia possa melhorar e vai melhorar, com crescimento acima de 2% do PIB, e os nossos prefeitos possam ter mais verbas, mais recursos. Concedemos a palavra à nobre senadora Ana Amélia para uma comunicação inadiável e logo em seguida a senadora Simone Tebet.